Agora, as pessoas acho que têm que sair um pouquinho desse mundo do home broker e começar a pesquisar, né? Você tem empresas que têm mais de 100 anos e que tá lá no home broker piscando lá com o valorzinho lá e as pessoas ficam naquele mundinho. É uma coisa interessante a se fazer. E só voltando à questão dos setores, né? A gente busca sempre essa combinação, boa empresa e bom setor. O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Mas agora falando sobre o que vocês não compram, tá, gente? O Felipe até citou que vocês tentaram criar um acrônimo, né, mas ficou muito ruim. Então, o BEST é aquilo que vocês enxergam como setores muito bons para se investir. Novamente, bancos, elétricas, saneamento, seguros e telecomunicações. E aí eu queria saber, o que vocês não compram de jeito nenhum e o que pode ser exceção? Porque, por exemplo, você citou Klabin, que já está numa parte mais ligada a commodities, é um pouco mais cíclico, mas é a principal posição pensando em número de ações do seu pai. Sim, Né? sim. Bom, a gente não investe de jeito nenhum. Primeiro, construção civil. Segundo, frigoríficos. Terceiro, varejo. Quarto, me ajuda aí. Turismo. Turismo e lazer. E o quinto, tô esquecendo de algum. Aviação. Aviação. Civil. Aviação Aviação civil. é Que eu diria que gabarito. Até o Warren Buffett perdeu com a aviação. que é assim um clássico, mas que vira e mexe as pessoas acabam caindo nessa armadilha, né? Porque são setores extremamente cíclicos e que nem o gestor mais competente do mundo poderia prever. Estão expostos assim a muitas adversidades que não estão no controle da empresa. Então, por mais que você mitigue, você não tem como se proteger do fato do Brasil, por exemplo, ter ido de uma Selic de 2% a 13%, taranã. Cara, você não tem controle sobre isso. E isso afeta a empresa abala as estruturas da empresa. Então, a gente acaba fugindo desses setores em que raramente, né, mesmo quando o gestor é muito competente, ela consegue se proteger dessas externalidades negativas, né, principalmente PIB, taxa de juros, câmbio também é um fator muito importante, tributação. Então, são setores extremamente complicados e acabam se tornando frágeis por conta disso. Pode ser interessante para alguém que queira fazer, por exemplo, um swing trade. Existem boas oportunidades nessas empresas, sem dúvida nenhuma. Podem existir ali algumas exceções. Mas se você pensa no fundamento desses setores, dificilmente eles serão bons pagadores de dividendo por muito tempo. Pode ser que 1 ou 2 anos sejam muito bons e aí, poxa, sobra ali um dinheiro para você pagar um bom dividendo e você apareça no ranking, mas é muito difícil que isso apareça e continue com consistência, justamente por uma característica do setor. Então, para essa estratégia, é muito difícil da gente encontrar exceções. Óbvio que existem excelentes empresas nesses setores, mas para essa estratégia a gente acaba deixando um pouquinho de lado. E o fato da gente ter uma prioridade, né, de você seguir uma linha de raciocínio, você precisa fazer as pazes consigo mesmo de que você vai olhar para o lado, você vai ver outras oportunidades que são boas, mas você vai ter que deixar passar. Porque essa que você está olhando ou é melhor, ou você já estava ali traçando um caminho que não dá mais para você voltar atrás. Então, você precisa ter muita confiança no que você está fazendo, né? Então, acho que ter uma regra de não olhar alguma coisa, você saber o que você não quer na sua carteira, acaba te deixando um filtro muito mais assertivo para onde você olhar e aonde você vai gastar suas energias. Porque assim, a gente não espera que nenhum de vocês que estejam nos assistindo vão parar tudo o que vocês estão fazendo e ficar no home broker o dia todo. A gente sabe que tem muitos que fazem isso, não deveriam, né? Mas a grande maioria, pô, trabalha, tem uma vida, né? E vai parar ali, talvez, 15 minutinhos do dia ou, né, enfim, o tempo que der para fazer os seus investimentos, né? E, obviamente, que a maior parte do tempo você tem que passar estudando e lendo, não na frente do home broker. Você tem que chegar lá quando a decisão já está tomada, né? Facilita bastante. E você sabe uma coisa? As pessoas elas acabam olhando o home broker como se fossem. A pessoa vai lá e coloca lá o tickerzinho da ação. Aí fica vendo esse ticker piscando. E ela não sabe que por trás daquilo tem uma empresa com uma pancada de gente, um monte de negócio sendo feito. Isso que a Lu falou, eu acho importantíssimo, porque você estudar a empresa vai te ajudar até a construir uma opinião para quando, sei lá, ela cair pra caramba, você vai falar, pô, é a mesma empresa, com as mesmas pessoas, eu vou comprar mais. Então, as pessoas, principalmente os investidores que estão começando, eu acho que esses caras precisam parar de olhar o home broker e começar a ver o que tem por trás daquele home broker. Quando a gente fala de visitar uma empresa, você vai visitar uma Klabin,
Cara, é uma empresa gigantesca, é uma cidade. As pessoas não fazem ideia do que é aquilo. Empresa que existe desde 1899, sabe? Paga dividendos constantes, não tá no Best, mas é uma empresa que a gente olha com muito carinho, né? É. Sempre gerou valor ao seu acionista com o passar dos anos. É uma das empresas que a gente olha, não tá no Best, né? E sempre gerou valor. Agora, as pessoas acham que tem que sair um pouquinho desse mundo do home broker e começar a pesquisar, né? Você tem empresas que tem mais de 100 anos e que tá lá no home broker piscando lá com o valorzinho lá e as pessoas ficam naquele mundinho. É uma coisa interessante a se fazer. E só voltando à questão dos setores, né? A gente busca sempre essa combinação, boa empresa e bom setor. Quando você tem, em alguns momentos, algumas empresas que são muito boas, mas que estão num setor ruim, a gente não consegue olhar para o futuro e saber se essa empresa vai estar viva no longo prazo. Então, por exemplo, a gente falou de varejo. Você tem varejo de eletrodomésticos, você tem varejo alimentar, e você tem empresas no mundo, inclusive, muito bem sucedidas. O Walmart é um exemplo, o Costco é outro. Mas, por exemplo, se a gente vai investir numa empresa do setor elétrico, eventualmente, eu posso me dar o luxo de não pegar a líder do setor, eu posso ir para a segunda ou terceira, que muitas vezes ela vai me trazer um desempenho melhor do que a líder de alguns setores. E outra coisa que eu acho que muita gente esquece, mas nas ações você tem que pensar da forma mais básica possível em muitos momentos, né? Então, por exemplo, pega o setor de aviação, quem eram as líderes do setor há 15 anos, por exemplo? Era Varig, VASP e Transbrasil. Todo mundo quebrou. Nenhuma das três existe mais hoje. Ao longo desses anos, várias nasceram e morreram. Me ajuda aí, Pantanal, Passaredo, que o pessoal chamava de Passamedo, lembra? Passamedo. Enfim, um monte. Hoje, você tem Azul, Gol e Latam. Latam pediu... A Avianca, né? Faliu também. A Avianca foi no meio do caminho. A Itapemirim, acho que nem começou, já faliu. A Latam entrou em recuperação judicial, tá? Num processo, inclusive. Então, assim, é um negócio que você fala, poxa, por que eu vou me meter nessa encrenca? Em português claro, sabe? Quando você entra num avião, você quer ir daqui para Brasília, por exemplo. Sinceramente, para mim, pouca diferença vai fazer se eu tô na Azul, na Gol, contanto que eu tenha pago um preço interessante na passagem. O que isso reflete para a indústria? Uma guerra de preço. Então você tem baixa diferenciação no serviço prestado. Eventualmente, se tivesse uma companhia aérea que você fosse de pé segurando aqui, mas pagasse um preço baixo, teria gente disposta a ir. Então, essas empresas elas acabam competindo em quê? Não é em preço, é em custo. Só que a pressão inflacionária de custos que elas sofrem foge completamente do controle dela. Então você tem dissídio de funcionário, que é uma categoria complicada, o sindicato dos aeroviários, você tem o querosene de aviação, que é uma commodity, você está exposto ao dólar, os aviões estão todos, não são ativos próprios, são leasing. Então é a combinação perfeita para uma empresa não sobreviver. Você tem a diferenciação tributária do querosene em determinados estados, então por isso que a gente tem hubs em alguns e não em outros. Então são setores extremamente complexos, né? Que é começar pelo difícil e não pelo fácil, né? Então simplesmente a gente deixa de lado e é isso aí. Até enquanto vocês estavam falando, eu abri aqui para ver a margem de Magazine Luiza, por exemplo, que durante muito tempo foi a queridinha da bolsa, subiu pra caramba, todo mundo comprando, depois caiu pra caramba, e a maior margem que Magazine Luiza teve foi em 2019 de 4,64%, mas a média da margem líquida deles é de 0,83, ou seja, de cada 100 reais que a empresa fatura, sobra 83 centavos no caixa. É difícil esse negócio conseguir pagar bons dividendos. E como vocês falaram, né? A gente falou de aviação aqui, mas varejo eletrodoméstico, por exemplo, é a mesma coisa. Você quer entrar no Google, quero comprar uma máquina de lavar. Você vai no mais barato. Então, o que diferencia é competição em preço, deixando a margem cada vez mais apertada. Só que esses negócios de margem apertada costumam chamar a atenção do iniciante, porque quando o negócio sai de uma margem de 1% para 2%, vai explodir de ganhar dinheiro, pô. Exato. 100% a mais de margem. Aí sobe muito. E na bolsa é interessante o comportamento das pessoas. Porque citando a máquina de lavar que eu disse agora, quando o preço dela baixa, a demanda aumenta. O pessoal quer comprar mais máquinas de lavar.
Na bolsa é o contrário. Quando o preço da ação abaixa, a demanda some. O pessoal não quer comprar. O pessoal quer comprar quando o preço aumenta, né? Tem até uma classe de bens que eles chamam de bens de Veblen, que são essa classe que a demanda aumenta quando o preço sobe, que é o contrário do comportamento normal. Então, por isso que o iniciante ele sempre vai no que sobe mais. Agora é o Banco Inter, todo mundo vai. E ganha dinheiro, né? Exceto aqueles que entram quando já subiu Por último, 2.000%. Aí esse pessoal vai perder, vai pegar 90% de queda. Magazine Luiza, Melius, a ação da moda sempre vai estar lotada de investidor pessoa física que vai na narrativa. E a pior Exatamente. coisa que pode acontecer é esse cara ganhar dinheiro. Porque geralmente são os iniciantes. Vai Então, validar uma teoria. Exatamente. Ele, que tá ele vai. Ele vai pensar que a Total. sorte foi É. competência. Exato. Então ele compra ação 80 centavos. E eu duvido que esse cara fique até o fim. O cara comprou 80 centavos da Magalu. Pô, eu duvido que ele ficou até a ação bater R$1.000. Não ficou. A hora que bateu R$1,20, ele já tava tremendo. Falei, meu Deus, olha o tanto de dinheiro que eu ganhei. Aí bateu 2, se ele segurou muito até o 2 e não segurou, ele vai vender. Aí quando a ação for para R$7, ele vai ficar maníaco. Falar, não, devia ter comprado mais, devia ter esperado, e ele compra 7 de novo. Ele sempre vai ficar achando que o sucesso dele na Bolsa de Valores está atrelado a um grande golpe de sorte. É isso aí. Ele nunca vai estar sossegado, porque quando ele ganhar dinheiro nessa, ele vai pular para uma outra que também talvez não tenha fundamento, mas ele está esperando que vá subir. Isso quando se subir 50% vai vender. Ele vai vender, vende até antes. E é o cara que nunca Exato. vai ver. Dificilmente esses investidores de Magalu, por exemplo, quem mais ganhou dinheiro? De novo, foram os controladores, ou o Luiz Alves, que, poxa, entrou lá muito próximo do IPO e, cara, carregou essa posição. Então, é de fato, né? O cara quer o golpe de sorte, mas ele quer rápido. Ele não quer Não quer esperar, né? né? Então, A bem paciência passou longe. passou longe, É exatamente. verdade. Pior coisa que pode acontecer. Eu sugiro que vocês que estão nos assistindo aí comecem e não parem nunca mais na Bolsa de Valores, porque o resultado ele só vai vir no longo prazo mesmo. Não tem, eu acho que é o caminho mais rápido é o mais devagar. É incrível. Olha, filosofia. Você falou Tá vendo? filosofia. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.